Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 22 horas e 12 minutos, 6/4 de 2022. Temos 19 graus em São Paulo. Eu desejo saúde e paz a todos, muito sucesso e que a Top Traders possa ser uma variável importante na sua trajetória na renda variável. Eu começo aqui falando um pouquinho do PL da Bolsa, relação preço-lucro. Nós temos uma relação preço-lucro extremamente atraente, descontada. Só em 2003 nós tivemos um PL menor, né? Tá vendo aqui? Então é melhor situação para os compradores em 19 anos. Esse é um ponto. Segundo, hoje teve ata do Federal Reserve, o mercado balançou para cá, balançou para lá. O ajuste foi 0,5% em relação ao de ontem. Então vamos inverter um pouco a ordem das coisas aqui, falar sobre os índices primeiro, depois a gente vai para os ativos e prestigiaremos os nossos queridos companheiros aqui do YouTube. Pessoal, a Top Traders, né, ela traz para o investidor pessoa física, investidores e investidoras de todas as idades. Nós temos jovens começando, pessoas da melhor idade. A gente tem um público muito bem selecionado, não que dos outros professores não seja, mas aqui na Top Traders tem um nível de exigência maior, nem todo mundo se alinha com a nossa forma de pensar. Então a gente tem uma comunidade restrita, porém muito unida e engajada, que preza por valores e tem um sonho comum de fazer riqueza na renda variável ao longo do tempo. Então, na quinta-feira, eu falei para vocês, não tenham grandes ilusões, né, para os pregões de quinta, sexta, segunda, terça-feira de semana que vem, é isso, né? Ah, mas então daria para a gente ter vendido tudo lá em cima, recomprado, também não é para tanto, isso é história, né? Você perde o timing, de repente dá um problema na margem da corretora, você acaba ocupado no momento de refazer posição. Então o que a gente fez? A gente entendia que poderia haver uma correção. O índice de consumo não fez nada esdrúxulo, fora do contexto. Ele veio na média de 21, tocou, já deixou uma sombra inferior. O índice de energia, eu não acredito que ele toque a média de 21. A correção que tinha que ocorrer, ocorreu. Fechou praticamente na máxima, né? A gente teve o índice de materiais fechando positivo. Então eu acredito que o índice de materiais, ele forme fundo. Eu já até fiz a enquete lá no Instagram, né? O mercado forma fundo hoje ou amanhã, né? De repente ele sinalizou o fundo hoje e amanhã desenvolve. Então índice de materiais, eu acredito que inicia um movimento de recuperação no rompimento de 6.403. Aí o setor imobiliário já é mais sensível. Veio na média de 21, tem que começar a subir. Ele precisa trabalhar acima de 784 com 15, para não ficar com cara de topo duplo. Então veio na média, movimento natural. E teve o IFNC, idem, né? O IFNC veio no topo anterior e na média de 21, movimento totalmente natural também. E aqui nós temos Small 11, também um movimento que veio nos topos anteriores, né, marcados em 13 de dezembro, posteriormente 1 de fevereiro, 1º de fevereiro, respeitou também a mínima aqui do dia 30 de março, por enquanto tudo certo. Mas amanhã já precisa começar um movimento de recuperação, nem que seja leve, né? Bolsa da China provavelmente vai romper pivô de alta, levando junto a média de 21, um típico movimento para rompimento de pivô. E no Japão houve queda, né? O mercado está aberto, inclusive caindo de novo na esteira de hoje. E o que é natural, né? Tem gaps abertos, aqui no fechamento desse gap pode começar uma reação. Minério de ferro, um movimento xoxo, redução de volatilidade, eu acredito no movimento corretivo, mas seguido por alta, talvez começando hoje mesmo, quem sabe amanhã. E aí a gente tem aqui o petróleo já abaixo da LTA. Enquanto trabalhar sob 102,37, pivô de baixa.
No caso do Brent, o WTI, qual que é o ponto que acionou o pivô de baixa? A perda de 97,78. Ok? Títulos americanos de 10 anos. Para o alto e avante, né? Se eu tivesse uma compra nos títulos norte-americanos para 10 anos, onde é que estaria o meu stop? Máxima do dia 28 de março a 2,557, perdeu, lucro no bolso. Aí pode começar um movimento de correção. Índice Nasdaq teve uma sessão baixista, porém um recuo até o topo anterior, achou algo natural, deve iniciar uma recuperação a partir de amanhã. E o S&P idem, inclusive deixou um gap aqui que deve ser preenchido rapidamente. Eu entendo esse gap como sendo um gap de área. Dow Jones, a mesma coisa, o rompimento falso do fundo da mínima do dia 23 de março. E o VIX chegou a subir bem mais que isso, né? O VIX fechou mais perto da mínima do que da máxima. Um repique natural. E o BZQ, que é inversamente proporcional. Então o VIX ele fez um movimento, acho que natural, mas fechamento mais perto da mínima do que da máxima. Mostra que não tem uma força tão grande. O BZQ idem. Né? Não vejo nada de... Né, o BZQ vai explodir, vai inflexionar. Não acredito nesse cenário. O EWZ, que é ETF brasileira negociado em Nova York, pessoal, fez uma alta absurdamente intensa. O que a gente vê aqui é praticamente um pullback da CLTB. Topo anteriores aqui sendo testados também, ó. Essa região marcada em julho do ano passado foi respeitada como suporte. Né? É um candle que já sinaliza, na minha visão, spinning top de equilíbrio, o início da retomada da escalada, né? Quando a gente coloca aqui na tela um gráfico semanal, o stop técnico, assim, para quem estava comprado, era na perda de 39,10, 39 dólares, por exemplo. E por que já precisa reagir a partir de amanhã? Para não ficar essa barra aqui que é a nuvem negra no semanal. Então, o Neto critica Vitor Pereira. É realmente um treinador... Olha, eu poucas vezes vi um treinador tão ruim no Corinthians. Eu acompanho o Corinthians há muito tempo. Eu comecei a acompanhar futebol de forma intensa, diária praticamente, com muito entusiasmo, a partir da Copa de 86. O Corinthians já teve treinadores ruins, mas esse disputa bem assim ali a ponta, com alguns que já passaram pelo meu time. Bolsa do Reino Unido é uma simetria que remete a 7687 com 27, então pode corrigir, mas tendência a retomar alta. Ela é a bolsa diferentinha que eu falo, ela é a mais forte da Europa no momento. Claro que não faz sentido manter a CLTA, foi perdida. Na Europa mesmo, de repente pode até cair um pouco mais para fechar esses gaps, por exemplo, que a gente tem na Bolsa da França. Não. No Eurostock 50 já não tem, né? Pela própria característica do índice. O índice DAX tem o gap. Se não fechar o gap, vai ser um sinal de força. Né? Eu sempre falo isso. O MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Enquanto respeitar a CLTA, a tendência é valorizar-se. E o DXY não tem sinal de topo, mas poderá fazê-lo. Eu acho que a perda de 99,418 pode, digamos assim, abortar essa figura rompida, que é quase um racional de mastro-bandeira, apesar de não ser proporcional. E o Ibovespa em dólares, um movimento corretivo, subiu de forma intensa, muito rápida, acelere. E está pronto aqui praticamente para uma retomada, na minha visão. Percebam que simplesmente ele testou a máxima do dia 29 de julho, a 24,775, a mínima foi 24,765. Uau! Topo anterior respeitado na veia. Ok? Queridos, o milho nós temos uma compra a partir de hoje, 88,80. Caiu um pouquinho depois que a gente entrou. É isso. 88,80. Vamos ver se faz aqui o padrão da alavanca, né? Quando nós temos o topo mais alto que o anterior aqui, queridos. Eu tô bem tranquilo. Claro, né? Se começar a trabalhar acima de 88,67 e fechar, muito melhor. Aí a gente tem
esse fundo respeitado. Está com cara de W aqui com eixo 91 com 90. E, por exemplo, né, eu tenho... Será que dá para ganhar R$10 no milho? Pô, talvez, né? Nossa meta aí, R$10, vender a 98,80. Então você pega, por exemplo, R$10, você faz vezes 15 contratos, que é a minha posição, vezes 450. Se eu conseguir a meta, dá esse valor, 67.500. É interessante, porque cada real, né, são R$450 vezes o número de contratos. 10 centavos são R$45, sim, porque cada contrato são 450 sacas. Vamos ver se a gente... Ano passado a gente acertou tudo no milho, não errou nada. E vamos tentar fazer isso novamente. A gente esperou um momento técnico aqui para entrar e acho que está tudo certo. Então, antes de eu partir para os ativos fixos, eu vou prestigiar os nossos maravilhosos e queridos amigos do YouTube. Tem enquete lá no Instagram para participar, responda também. Vamos lá. Gilson Siqueira Ferreira, boas-vindas, querido amigo. Obrigado pela atenção, professor Wagner. Vamos que vamos sem perder a esperança. Normal, movimento de correção. Agora, Gilson, seria muito interessante o mercado fechar acima de 120 mil pontos na sexta. De preferência 121. Né, para manter realmente um viés bem confiante. Ideal 121, acima de 120, ok. Abaixo de 120, preocupa um pouco. Tem 2 pregões para isso, vamos ver. Isabela Reis, olá professor, tudo bem, tudo certo? Seja sempre bem-vinda. Ele Alapédios em Minas, Natura e Renner, para já. Disponha tudo de melhor a você e sua família. Os Minas aqui na tela. Né? Vamos ver os Minas aqui, né? Então, eu estou gravando em casa aqui, pessoal, a gente está ajeitando as coisas. Então vocês podem ouvir, de repente, um ruído ou outro. A Cristal está aqui animada, ela quer participar, ela quer ser trader. E ela não latiu em nenhum momento. Eu comecei a gravar, ela quer realmente participar, ou ela quer ser influencer, alguma coisa. É possível pensar aqui no ombro, cabeça ombro invertido, o rompimento de 13,66 pode trazer bons ventos ao ativo. Eu vejo como uma situação de oportunidade. Aí nós teremos a seguir Natura. E às vezes o pessoal fala, pô, 10, 11 horas, né? Pô, pra mim até 3 da manhã ainda é dia, pessoal. Então eu vou longe aqui. Então é um horário, digamos, até ameno. Nós temos aqui um gap para puxar preço. Essa correção é oportunidade. Ó, topo anterior, média de 21. Então abriu oportunidade descontada. Ativo não preocupa. E aí nós temos Renner. E amanhã eu faço um estudo completo com as carteiras. Hoje, até por ser à noite, eu vou fazer um estudo mais tranquilo. Na Renner, pullback numa LTB rompida outrora, que coloca o ativo num patamar muito interessante. Comprador, respeitou a média de 21. Pullback, deve retomar alta a partir de amanhã. Os ativos, tecnicamente, têm que retomar alta a partir de amanhã ou no máximo sexta. Senão, aí sim, a gente pode ter alguma mudança de cenário, alguma coisa assim. Então ela pede também sobre BPAC, né? Se a última linha que eu tracei vai segurar o ativo, vamos ver. Aqui entrou fracionário. BPAC 11. Eu acredito que sim. Eu acho que eu tinha traçado essa linha aqui no Cartesian. O que a gente pode abortar? Essa linha, não. Aqui, se a gente for atualizar, fazendo um estudo técnico aqui fidedigno, né? Seria algo mais ou menos assim. Unindo aqui os topos, eu acho que essa linha ela faz sentido em BPAC. Pessoal, gostaram do Corinthians ontem?
Foi só para enganar, o campeão da Libertadores começou mal. E aqui... na verdade a linha teria que ser assim, mas aí já é forçar a barra, talvez assim, ó. Talvez essa linha faça sentido. Se a gente trabalhar com retrações de Fibonacci, em BPAC, o ponto aqui seria 2808, 2997. Não. Espera aí, eu confundi as bolas aqui. O ponto seria a máxima. É 2808, 2297. Então 2297, 2808. A gente está falando na retração de 38,2 e uma LTA, então acho que tem potencial para segurar o ativo. Certo? Muito bem. Querido amigo Marcos Pereira, caro professor Saúde e Paz, vamos que vamos. Ibov corrigindo e testar a média móvel de 21. Exponencial no gráfico diário, exatamente. Se perder, temos grande chance de segurar nos topos anteriores. Eu acho que é isso. O mercado veio nos topos anteriores. Espero que não vai testar a média de 21 no semanal. Também espero. Professor, usando como base a imagem do Ibov, que você usa diariamente no cenário, né, que é o informe que a gente manda por e-mail. Quem não assina é só entrar em toptraders.com.br. Temos como simetria um alvo para esta queda, caso ela ganhe compra na região de 115,950. Para depois seguirmos a tendência de alta. Tem esse pensamento como base, seria admissível uma compra no dólar, com alvo na média móvel no gráfico diário. Fúria, forte abraço, Jesus Cristo abençoe a todos nós, nossas famílias, é isso aí. Desejo tudo de melhor e agradeço sua ilustre participação. Então, vamos falar do dólar. A gente já estuda o dólar aqui. O dólar, eu acho que a compra boa foi na pinça. Em algum momento, no pregão do dia 5, no caso que foi ontem. Aqui já é uma compra esticada, ele vai entrar numa região de resistência, mas tem uma simetria favorável à queda, mas tem um fundo anterior bastante... Não é tão importante porque na verdade é um fundo que gerou um movimento curto. Mas não é de se jogar fora essa ideia. É uma hipótese, sim. Tá com cara de fundo, né? Ele respeitou a LTA. Só que se ele perder essa LTA e trabalhar uns 2 candles de 15 minutos ou um de 30 abaixo, eu acho que isso daqui vai ficar com cara de topo duplo e o eixo vai estar aqui no 4.704. Sobre o Ibov, a região que você está falando é essa, ó, 115.950. Quase foi. Foi hoje no 116.790. Nos passa a impressão, Marcos, por quê? Nós temos aqui o 117.270. Depois dele, 115.950. Se aproximou desse ponto, fechou acima do 117.270 com sombra inferior, tocando a média de 21. E olha que interessante. A primeira retração de Fibo entre esse fundo e esse topo, ela está ali na região de 116.300. Então é uma região forte. 116.300, 115.950, 117.270 foi quase no ponto que você comentou. Então está correta a leitura, mas eu acho que segurou e marcou fundo por causa da sombra inferior. Então agora, a partir de amanhã, já seria mais natural o mercado começar a subir. Certo? Maravilha. Mearim, professor, faça análise da MAR 3 para já. Pessoal, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente atuem na área de comentários. Professor Wagner Caetano, o melhor amigo no investidor. Estamos trabalhando e estudando para que façamos de 2022 o melhor ano de todos para todos nós. Marisa, oportunidade.
veio numa região de alvo praticamente de tiro curto, que era a simetria, na média de 21, pullback da LTB. Ótima oportunidade, no meu entendimento. Nosso querido amigo Marcel Fernando Bonassi, quanto a CVC, estava pensando em fazer short? Após seu comentário, vou esperar um pouco. Ou muito? Não. Eu não penso em fazer short. O que eu acho é assim. Você pega uma ação que é popular, né? CVC B3. Você fala, caramba, né? O mercado está recuperando, eu sei que o pessoal está viajando, eu vou entrar vendido na ação. Teria feito sentido. Mas isso ontem, né? Por quê? Porque o ativo, longe da média de 21, deixou uma estrela cadente. Era uma venda tipo ontem no final do pregão. Né? E aí na perda do topo anterior 17,10, o mercado bate mesmo. Mas era tipo vender ontem para zerar hoje. Por quê? Porque ela saiu de um topo anterior, penetrou a região 16,55 e ela praticamente veio aqui a 15,28. Né? Ela fez mínima a 15,41. Então já era para ter vendido para ganhar 5, 6%. Mas agora passou aí o... É mais fácil falar em compra agora do que em venda. Certo? Perfeito, a gente tem uma sugestão aqui. Talvez voltemos a fazer. E o Marcel comentando boas-vindas, Winter. O caro Marcel comentando, caro Wagner, obrigado pela resposta. Fico feliz em poder contar com sua mentoria nos meus investimentos. Show. Acho que vale ressaltar esse possível resultado no mini, 45 mil pontos em 15 meses, acho que deu por aí. Se fosse o fundo de investimento da Top Traders, nesse caso teria volatilidade, os ganhos seriam 200% em 18 meses, aplausos efusivos, abraços. A gente tem resultados muito fortes, né? O que eu falo para o aluno é o seguinte, quando a gente pega um movimento favorável, seja frio, né? Estenda o movimento com a gente porque você faz caixa. Então a gente pega às vezes o movimento na Enalta, 50% de lucro. O aluno, eu ganhei 15, tá bom, não tá. Porque a gente precisa fazer caixa para passar pela turbulência. Sabe, tipo o camelo que armazena água porque ele vai passar por uma fase difícil? Né? O urso que armazena gordura porque ele vai precisar hibernar? Né? Então é isso, né? Aquilo que eu falo, o leão vai passar por dificuldade, só que ele não vai comer capim, porque a natureza dele é comer carne, ele é o rei da selva. Mas você precisa estender as operações como a gente faz, para você poder ter caixa para passar pela turbulência, ok? Então, obrigado pelo teu reconhecimento. Com todos esses anos de mercado, o professor não pensou em montar um fundo e distribuir diversas plataformas? Já pensei, é um projeto para daqui a alguns anos, né? A dificuldade, na verdade, não tem grandes dificuldades, não. Você vai lá, monta, faz uma parceria com uma corretora ou com um grande escritório que represente alguma corretora, monta, pega uma distribuidora e bola para frente. Só que aí tem uma série de regras tal, que você tem que cumprir para não ter conflito de interesses. Essa é a questão. Obrigado pelo teu reconhecimento, amizade e carinho de sempre. César Paulo, de Brasília, tá feliz, torcedor do Fluminense. Felipe Melo, quando veio da Europa, devia ter vindo pro Corinthians. Veio pro Palmeiras e agora no Fluminense. O Fábio também é um grande goleiro. O Fluminense tem um ótimo time. Hoje os ursos enfiaram as garras nos touros. Ontem eu até fiz um comentário no Telegram, sempre transparente, verdadeiro com vocês. Hoje é o dia dos ursos, não vai virar, não vai subir. É isso. Hoje eu também não acreditava na reação, Paulo. Acreditava num cenário mais ou menos como hoje. Só que eu não acreditava que a mínima seria tão embaixo como foi, como diria o poeta, entre aspas. Que faria uma mínima tão baixa, mas acreditava numa sessão levemente negativa. Aí nosso querido amigo pede Mitri Camil para já. Vocês têm que fazer uma campanha para que o professor Wagner Caetano seja o centroavante do Corinthians. Eu, com 43 anos, prometo 35 gols na temporada. E eu era atacante dos bons e eu não perdia gol, não. Eu era tipo o Ronaldo Fenômeno, não era muito bom de cabeça, mas com a bola nos pés. Meu filho adorava quando eu tinha esses jogos dos pais, esse tipo de coisa, que ele sabia que eu ia,
era um atrás do outro, era a caixa. Teve um Dia dos Pais, eu estava trabalhando em Goiânia, eu vim para São Paulo, eu era garoto, em 2011. Aí começou o jogo dos pais e eu aqueci antes do jogo, começou o jogo, primeira bola, drible, tal, gol. Aí a molecada, pô. Né, e eu fui pai muito novo, né? Então achavam que eu era irmão do meu filho. Eu fui pai com 20 anos, 1999. Todo jogo de pais, teve um jogo dos pais que os professores estavam num nível físico muito acima da gente. Mesmo nesse jogo eu fiz gol. Eu fiz 2, foram os únicos 2 gols dos pais. Foram 2 jogos. Um foi 1-1, outro a gente perdeu de 2-1. Só que fora o baile, né? Porque o nível deles era absurdo, assim. Jogadores que tinham sido profissionais, eram instrutores, mas a condição física, mesmo assim, fiz 2. Então, Mitre compra, fundo duplo, eixo, se aproximou de LTB, corrige para atrair sangue novo, compra na veia. Inclusive um gráfico, como dizem alguns, o gráfico bonito, né? O gráfico tá bonito da Mitre. Camil é um dos ativos que tem 2 ações que eu resisti em operar, Canil e Embraer. Embraer eu tive lucro, mas eu tomei um baile da ação numa operação pública lá no Infomania, não escondo de ninguém. Quase fui estopado numa transmissão ao vivo. Então, assim, eu posso até operar em Embraer, mas ainda mais com a quantidade de ações que tem hoje em dia, vai ser difícil vocês fazer um trade em Embraer. E Camil é a mesma coisa, mas assim, entre a compra e a venda, a compra. Isso daqui é o descanso para paulada, né? É isso. Sendo o mais objetivo e direto possível. Legal, aí agora eu vou fazer o estudo dos ativos fixos. Vamos lá. Falemos então de Ambev. Vamos dar uma olhada nos futuros americanos, né? Futuros americanos em queda. Acho que isso daqui vira de madrugada. Amanhã abre estável, leve alta. Talvez amanhã eu aposto numa abertura. Os futuros vão estar em leve alta na abertura. Isso daí vira de madrugada. Aí vai ser uma quinta de alta, uma sexta de alta. É o meu prognóstico. Então vamos lá. Ativos fixos. Ambev. Pullback na linha alta do canal, oportunidade de compra. Se aproximou da média de 21, principalmente se fechar o gap ou tocar a média, melhor ainda. Mas aí vai penetrar o canal, mas isso no intraday e tal. Uma visão macro é diferente, né? O movimento anterior, que é forte, sobressai C. No caso de B3, SA3, um movimento bem interessante. É um ativo que mostrou resiliência num pregão predominantemente negativo, respeitando o 15,57, queridos, que é o topo anterior. Aí nós temos a seguir BAS3. Claro, não é um cenário ideal ter perdido a retração de fibra 38,2 e a LTA, mas é um martelete. O rompimento da máxima do martelete 33,75 deve abrir oportunidade na ponta compradora, então uma boa correção. Bradesco também, uma correção no preço. Mas Bradesco, ela está abaixo das médias. Hoje trabalhou na parte baixa, Só que deixa o mercado romper a máxima de hoje para você ver onde ele vai parar. Ele rasga tudo isso aqui. Está volátil, ele tem essa possibilidade. E aí a gente pega uma ação como Itaúsa, né? Eu vou pegar do fundo mesmo aqui anterior para a gente fazer um estudo. Então, traçando retrações de FIBO desse fundo em Itaúsa, eu nem vou fazer de forma milimétrica aqui. A gente tem retração de 50% respeitada. Ó. Eu vou fazer esse mesmo trabalho em YouTube. Né, subiu sob efeito de um oco que anulou um ombro cabeça a ombro, padrão antagônico contraditório. Vamos limpar este gráfico. Para ser justo, vamos usar desse fundo aqui também, né? Não vou traçar de forma milimétrica, só para a gente ter uma noção. Esse daqui eu vou precisar... Não, na verdade não. Nem precisa traçar de forma milimétrica, ó. Ficou em tração de 618, 50%, respeitou a média de 21, oportunidade de compra. Lembra que eu falei, ó, para ter a oportunidade, a gente vai ter que esperar o movimento, a Sambi.
Além de Sambi ter respeitado a média de 21, topos anteriores, ó. Então, oportunidade de compra BPA que a gente já fez. Aí tem positivo. Correção num topo anterior, média de 21, oportunidade de compra, correção natural. Os índices eu já fiz. Aí teremos Petrobras. Petrobras segurou bem, né? Porque o petróleo também segurou a onda. Vai fazer um movimento lento aqui rumo a 34,60. Dependendo se tiver uma resolução em relação à presidência, um movimento até mais célere. Vale segurou na média, deve estourar um pivôzinho. O pequeno pivô de alta que deve ser acionado, quem sabe amanhã, 28,25, deve acionar o 99,53, que é um pivô de maior proporção. A gente sabe, né, quando tem uma figura micro e macro, né, em maior ou menor escala, geralmente dá certo. É uma das observações das máximas que a gente tem na metodologia Top Traders. China 11, candles pequenos, perda de volume não está interessante na minha humilde interpretação. Curi, deixa eu fazer aqui essa carteira aqui, porque ela vai aparecer a porcentagem no cartezinho já pagou. Então é a carteira desafios, né? A gente tem a Melk, mostrando bastante maturidade, movimento extremamente técnico até a média, a Curi também, né? Então é para o alto e avante, tem muito potencial. Esses dois ativos, a Mitre, que o nosso querido amigo pediu, também tem. Gerdau, a gente tem um alvo definido lá em cima, ativo chato pra caramba, né? Deve buscar 33,60 e trazer um bom lucro, 33,60, R$ 34. BPAC nós estudamos positivos também, local web é local web, né? Local web é um ativo de fluxo, o mercado sobe 1%, ela sobe 6%, o mercado cai 1,5%, ela cai, é isso. É uma empresa que a gente acho que vale a pena segurar ainda, pode ter uma troca, mas... Uma vez a gente pegou uma situação parecida com local web em Cielo. Aí ficou, teve um momento que eu falei, ó, eu acho que é o momento de trocar para o JHSF. A Cielo ficou e o JHSF disparou. A gente já fez isso uma vez com Cielo, uma outra vez a gente trocou, acho que foi Ultrapar por uma outra ação, a ação disparou também. E é possível que nós façamos em local web. Né? Aí, falemos do DI1F25. A cartezinha deve estar renovando lá a base. Vamos falar aqui no nosso querido TradingView. Eu falei, né, que outro dia pipocando lá, compra negada no cartão de madrugada, compra internacional. Eu falei, pô, clonaram o meu cartão, né? É nas cobranças do TradingView. É que teve uma cobrança maior de coisas da empresa que foi negada. E aí negou e bloqueou. Daí de manhã eu regularizei e ficou tudo certo. Então, os juros podem romper 11.520, acionar um fundo duplo aqui? Pode, mas eu não acredito. Tem LTA, tem fundo anterior, tem média para fazer barreira. O dólar nós comentamos, Ibov também. Aí falamos do BOVA11, falamos já do milho também. Então, o BOVA11, movimento estritamente técnico, topo anterior 102,83, média de 21. Tendência amanhã ao rompimento de 114,31 para o alto e avante. E o mini índice, né, ele não fechou bem, mas também não foi nem nada, né? Bom volume, você vê assim, ele ficou aqui em cima, volume baixo, ele começou a cair volume. Ah, tá caindo com volume, vai desabar. Não, eu acredito que sejam traders interessados em comprar com desconto, né? Respeitou a média móvel aritmética aqui simples, essa média simples, o Marcos até que sugeriu a gente colocar, ela é de 200, isso é interessante, ó. Aí tem a de 5, que está virada para baixo, ok. Aí respeitou a de 21, também fechou acima das duas. O topo anterior foi respeitado, ó, 117, tem dois topos aqui, ó, 117,270, 117,155, respeitou os dois, fechou acima, e respeitou o 117,055, que é a retração de 618 de FIBO. Então respeitou
um topo, dois topos, duas médias e uma retração de Fibo, quer dizer, tem forte suporte na região. Então a tendência é que amanhã retome a alta, eu acredito numa quinta-feira altista. Né? Quando a gente parte para o estudo do intraday, vamos organizar esse gráfico aqui, queridos. Então vamos lá. Vamos marcar a mínima. Essa mínima aqui, 116.915. Legal. Aí a gente está falando numa figura simétrica, ampla e francamente favorável à alta. A gente está falando num gap que pode puxar preço padrão IMA. A gente está falando num rompimento falso de 117.660. A gente está falando num processo de acumulação e no padrão do foguete, que é aquele ombro, cabeça a ombro escondido, que parece que tem alvo, né? Ele deixa o rabo lá atrás. Não tem resistência significativa, especialmente se romper o 118.705. Então eu tenho alguns motivos para acreditar que essa daqui é uma figura de alta. Eu estou muito confiante nisso para amanhã. Ok? Então é isso. Está entregue, amanhã eu faço um estudo mais completo, se possível. O aluno por aqui é a nossa razão de ser, somos puros na essência, com o único intuito educacional, sem interesses ocultos e nenhuma surpresinha para o aluno. O aluno é a razão de tudo. Top Traders, a casa do investidor. E lembre-se, o leão pode passar por dificuldades, mas ele é o rei da selva, ele não vai comer capim. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família Investimentos. A luz sempre vence a escuridão. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Valeu!